Olá, gente! Neste vídeo, vou estar representando para vocês um mapa mental do ciclo do nitrogênio, tá? Então, nós temos que considerar que o elemento nitrogênio é um elemento essencial para a vida e ele está disponível no ambiente principalmente na forma de nitrogênio atmosférico. N2 atmosférico. Tá? Então, o gás nitrogênio disponível na atmosfera, esse elemento está disponível em maior quantidade. Ele integra 79% do ar atmosférico. Então, é um dos elementos químicos mais abundantes. Ele é necessário para o crescimento das plantas que o absorvem diretamente, ou é necessário também para o crescimento das nossas células, porém, nós, animais, não conseguimos absorvê-lo diretamente do ar, assim como as plantas conseguem fazer. Então, nós, animais, conseguimos absorvê-lo através da nossa alimentação. Então, os animais conseguem absorver o nitrogênio através da nutrição, tá? Então, quando um animal se alimenta de uma planta rica em nitrogênio, ele vai estar ingerindo o nitrogênio, incorporando, melhor dizendo, incorporando o nitrogênio nas suas células, ok? Então, nós podemos observar que o ciclo do nitrogênio, ele vai estar envolvendo alguns processos, realizados, então, principalmente pelas plantas ou alguns tipos de bactérias, fungos. Então, vamos estar dividindo esse ciclo em 4 processos e vamos estar falando a respeito deles. 4, sim. Então, primeiro, chamado fixação, tá? Através de determinados tipos de bactérias, que vão se chamar bactérias fixadoras, o nitrogênio é absorvido por essas bactérias, que estabelecem uma relação muito interessante com as raízes de determinadas plantas, tá? Então, essas bactérias se desenvolvem nas raízes de determinadas plantas, de um grupo específico de plantas, tá? Vou colocar aqui, leguminosas. E nessas raízes, essas bactérias se acumulam, formam nódulos que absorvem o nitrogênio atmosférico e o transformam em NH3, em amônia. Então, são as bactérias que vivem nas raízes desse grupo de plantas, né, do grupo das leguminosas, são um grupo bastante consumido por nós, animais. Esse grupo é característico por apresentar o fruto chamado legume. O fruto em forma de uma cápsula, em forma de uma vagem. Então, desse grupo fazem parte os diversos tipos de feijões, o amendoim, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, todos fazem parte do grupo das leguminosas. Então, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas estabelecem uma relação muito importante, muito interessante com essas plantas.
Então, elas vão se acumular nas raízes dessas plantas e vão absorver o nitrogênio do ar e transformá-lo em amônia. Essa amônia, por sua vez, ela vai ser, então, utilizada numa segunda etapa do processo chamada amonificação. A amonificação é um processo também realizado por determinadas bactérias e fungos que vivem no solo e então transformam essa amônia através do processo conhecido como decomposição, transformam a amônia em NO3 nitrato. Tá? Então, a molécula da amônia vai ser transformada em nitrato. Por sua vez, o nitrato vai então passar por um outro processo que está dividido em duas fases ou duas etapas, tá? Então, o processo chamado nitrificação. Esse processo envolve uma primeira etapa chamada nitrosação e uma segunda etapa, que eu já vou nomear aqui, chamado nitratação. Na primeira etapa da nitrificação, então, chamada nitrosação, determinadas bactérias nitrosas vão transformar o nitrato, né, em nitrito. Então, na verdade, esse processo em que elas fazem essa transformação, na verdade, vai haver uma oxidação, aquilo que nós chamamos de oxidação da amônia, transformando o nitrato em nitrito, NO2. Nesse processo chamado nitrosação. Na segunda etapa da nitrificação, a chamada nitratação é realizada por bactérias chamadas bactérias nítricas. E essas bactérias, então, vão provocar a oxidação do nitrito. Transformando o nitrito novamente em nitrato, que vai ser diretamente absorvido pelas plantas e utilizado no seu crescimento. Aí, por fim, o nitrato, por uma atividade de bactérias chamadas desnitrificantes bactérias, essas bactérias vão realizar a quarta etapa do processo de fixação, amonificação, nitrificação, a última etapa, então, chamada desnitrificação.
desculpe, desnitrificação, onde o nitrato vai ser, então, o nitrato NO3 vai ser transformado em NO2 e devolvido para o ambiente, ok?